Salve pessoal, vamos para mais um React com o professor Xandão. E hoje eu vou reagir a um vídeo do Olavo de Carvalho, que tá com uma qualidade terrível, inclusive. Acho que por conta, sei lá, de quando ele gravou, da câmera que ele tinha. Mas acho que isso não interfere, o áudio dá para ouvir bem e acho que é isso que importa. Nunca reagi aqui ao Olavo de Carvalho e eu acho que antes é legal falar a minha opinião que eu tenho sobre ele. E, de verdade, eu tento achar valor, achar acertos, concordar com as pessoas, independentemente de quem elas sejam. Por exemplo, Nicolas Ferreira. Cara, eu odeio esse pirralho. Só que quando eu vejo que ele tá falando alguma coisa, eu tento pensar igual ele, eu tento ver se ele tem razão, eu faço um esforço. E nunca dá certo. Ele só fala merda, ele só mente, enfim. O Olavo de Carvalho é a mesma coisa. Eu já várias vezes tentei ouvir os discursos dele, tentei achar valor em vídeos e ideias do Olavo, mas diferentemente do Nicolas, eu já vi que certas coisas até dá para engolir do Olavo, entendeu? Por exemplo, ele falando de literatura, eu já vi ele falando de Dostoiévski, e ele fala até bem de Dostoiévski. Então, assim, Olavo de Carvalho falando sobre Dostoiévski, dá pra ouvir um pouco. Tem gente melhor falando sobre Dostoiévski que Olavo? Com certeza tem. Mas aí a gente sempre vai cair naquela. Sempre vai ter alguém melhor falando sobre determinado assunto. Tá? Mas enfim, sem mais enrolação, vamos ver o que ele está falando. E o vídeo dele se chama Por que o brasileiro odeia a literatura? Já é um pouco polêmico, né? Mas eu acho que isso fazia parte da estratégia dele como marqueteiro. Enfim, vamos ver o que ele está falando. Bora lá. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu, logo no início, eu disse para vocês que vamos dizer, o passo mais básico na vida intelectual é você ler tudo o que você puder da literatura, da melhor literatura da sua própria língua. E Eu acho que você não precisa começar lendo da sua própria língua. Que isso é colocar já o impeditivo. Leia aquilo que, sei lá, aquilo que você tem em casa, aquilo que você tem acesso, aquilo que te despertou interesse em alguma aula, em algum vídeo, ou sei lá. Essas coisas elas são um pouco misteriosas, por exemplo. Tipo, Shakespeare. Quando eu comecei a ler Shakespeare, eu comecei a ler porque um dia um amigo meu disse pra mim, formado em letras, né, que foi na faculdade e assim, quando ele fazia graduação em letras, português e inglês, ele já era professor de inglês. Mas ele disse que teve contato com as obras do Shakespeare no original, na graduação, né, português e inglês. E Shakespeare, eu sempre achei esse nome um pouco esquisito, assim, Shakespeare. Ah, o que é Shakespeare? Me dava um ar de intelectualidade, assim, aquelas pessoas com bigodinho, sabe, fumando um charuto, fumando um cachimbo. Shakespeare. Aí um dia eu tava numa escola que eu trabalhava e peguei um livro do Shakespeare para ler. Romeu e Julieta foi a primeira peça de Shakespeare que eu li. Eu nem sabia que Shakespeare escrevia em peças, tipo, em teatro. E, cara, foi muito foda, entendeu? Então, assim, Shakespeare é um cara muito importante para mim. É o meu autor favorito junto com Dostoiévski. Então, sei lá, eu não comecei a ler por Shakespeare, mas eu li Shakespeare antes de ler outros grandes nomes da literatura brasileira, como Guimarães Rosa, sabe? Eu acho que esse processo ele vai se dando aos poucos. Em um determinado momento da sua vida você vai ler literatura brasileira, em outro você vai ler literatura inglesa. Aí vai ter um dia que você vai falar, mano, eu não li nada dos alemães, vou ler literatura alemã. Ah, vou ler literatura latino-americana, sabe? Acho que quem está comprometido com esse caminho, inevitavelmente, uma hora vai pegar o braço e vai para um canto, para o outro, para o outro. Literatura árabe, eu já li literatura árabe, sabe? Que é muito foda, entendeu? Muito foda mesmo. Então eu não acho que você precisa começar a ler pela literatura brasileira, mas a literatura brasileira tem muita coisa boa. E é meio que inevitável. Uma hora você vai chegar na literatura brasileira. Por mais que você goste muito de Shakespeare, por mais que você goste muito de literatura francesa, dos românticos da Alemanha do século XVIII, XIX, uma hora você vai cair na literatura brasileira. E a hora que você cair, vai fundo. E leia, autor não falta, entendeu? o Silvio estava me dizendo, olha, passou um tempo e a maioria dos alunos não fez isso até agora. Quer dizer, não começou a absorver esse legado literário da língua portuguesa até agora. E encontram uma dificuldade para fazer. Quer dizer, colocam mil problemas dizendo, mas por onde eu começo? Eu já tentei, mas não consigo. Isso, existe um bloqueio. De onde vem esse bloqueio? Esse bloqueio não é culpa de vocês, não é preguiça, não é má vontade, não é nada disso. Existe, vamos dizer, um hiato, um abismo entre
os habitantes do Brasil e a literatura de língua portuguesa. Esse abismo veio se ampliando ao longo de quase 50 anos e nós chegamos a uma situação que nunca se observou em país algum. Mas isso é fruto também do nosso processo de colonização, né? Nós somos um país explorado, o Brasil foi o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão. Portanto, essas condições materiais geraram desigualdade, pobreza, miséria. Quem está na pobreza e na miséria não tem tempo para ler, porque está trabalhando, tá entendendo? Chega em casa cansado do serviço, não vai ler Machado de Assis, não vai ler Grande Sertão Veredas. Vai ler nada, vai, entendeu? Vai dormir, vai assistir novela, vai ligar uma música ali, vai transar, sei lá, velho, vai fazer qualquer outra coisa. O trabalho da intelectualidade também não é um trabalho para todo mundo, tá? E isso não significa que é um trabalho para pessoas melhores. Não, sabe, tem gente que lê, tem gente que não lê, ponto final. E eu acho que ler não é uma necessidade humana, só que ler te proporciona prazeres que apenas a leitura proporciona. E são prazeres que poucas pessoas vivem, apenas aquelas que leem, certo? Mas o fato é que no Brasil a gente tem esses problemas materiais. Sobretudo, a gente tem problemas de alfabetização, que derivam também dessas condições materiais, entendeu? Cara, todo mundo aqui que tem, sei lá, mais ou menos minha idade, 30 anos mais ou menos, tem um avô, uma coisa assim, que é quase que analfabeto, que nunca foi pra escola, ou que foi poucas vezes, porque só trabalhava. O meu avô, por parte de mãe, é assim. Ele foi pouquíssimas vezes na escola, porque ele tinha que trabalhar. Então ele sabe ler, mas, cara, ele não fica lendo livro de Machado de Assis. Mas ele construiu a vida dele trabalhando, entendeu? Enfim. Então o fato é que essas condições elas são muito determinantes. Tanto é que surgiu no Brasil um autor chamado Paulo Freire, que é super referenciado lá fora, porque ele criou um método de alfabetização para adultos. Porque é só num país colonizado, explorado, escravizado, que você vai ter problema com adultos que são analfabetos. Porque países como a França, como a Inglaterra, que são países imperialistas, colonizaram, que exploraram, que fatiaram a África, que fatiaram a América, esses países não têm problema, porque eles extraíram riqueza, tá, desses países do capitalismo periférico, dessas colônias, e, portanto, desenvolveram a sua economia, proporcionaram condições materiais para que o povo tivesse condições de ler, de estudar, de ganhar dinheiro, de ter mais tempo ao ócio e aí, portanto, poder ler. Né? Quem trabalha de escala 6x1, 10 horas por dia, não tem tempo de ler Machado de Assis depois e não tem saco para ler Machado de Assis depois. Então, acho que esse ponto é fundamental. Você vê aqui, a absorção da literatura não é uma questão apenas de iniciativa individual. Quer dizer, um indivíduo sozinho vai pegar um livro e começar a ler e entender. Isso realmente não é assim. É tudo isso que eu acabei de falar, né? Essas condições materiais, sociais, são determinantes. A literatura se elabora a partir de uma língua que é a língua comum, a língua que todo mundo fala. De modo que, se não existe uma continuidade natural entre a fala cotidiana, entre as conversações domésticas, o som que você está acostumado a ouvir desde pequeno, e a grande literatura, então você simplesmente não chega lá. Quer dizer, que você começa a ler aquilo e você sente que aquilo não é o seu mundo. E a gente observa, por exemplo, através das mensagens que recebe e acompanhando... E nesse ponto é mais fácil você ler literatura brasileira mesmo. Porque os dramas da sociedade inglesa do século XVIII são muito diferentes do drama da sociedade brasileira do século XXI. Então, essa proximidade já pode causar uma identificação com mais facilidade que provavelmente vai instigar ainda mais a leitura, né? Claro, isso faz muito sentido. Às vezes, discussões no oculto, até cartas foram enviadas a mim. A maior parte dos nossos alunos, apesar de toda a sua boa vontade, apesar de todos os seus esforços para adquirir alta cultura, a gente escreve muitíssimo mal. Às vezes, horrendamente mal. Né? E isso não é só entre vocês. Por exemplo, se nós observamos as publicações, entre aspas, culturais que tem surgindo, uma revista dicta e contradicta, dificilmente você encontra um sujeito ali que saiba escrever. E ali são pessoas que têm pretensões de carreira literária. Né? Cara, isso é um ponto bem complexo, tá? Porque... Primeiro ponto, o que é saber escrever bem? Tá, mas para não cair num relativismo total e abstrato e completo, já chega o segundo critério, assim, o segundo elemento. Tem escritores renomados, como, se não me engano, Manuel de Barros, mandavam textos para a editora para fazer correções com erros gramaticais, assim, bem vulgares, sabe?
Então, assim, esses erros, não sei se é disso que o Olavo está se referindo, tá? Mas o cara, ninguém é perfeito e grandes escritores escreviam mal. Dostoiévski, por exemplo, eu não leio russo, tá? Mas eu sei, porque eu já vi entrevistas, comentadores dos tradutores de Dostoiévski, e isso até o próprio Dostoiévski chegou a falar em entrevistas. Porque o Dostoiévski ele era um fudido, epilético, viciado em jogo, fudido, pobre. O dinheiro que ganhava ele já ia embora com um vício em aposta. O Dostoiévski não tinha tempo para revisar os seus livros. Que era o caso do Tolstói. Tolstói tinha tempo para revisar os livros porque Tolstói era rico. Tá entendendo? Então o Dostoiévski, a escrita do Dostoiévski em russo é uma escrita que a gente poderia chamar ruim. Entendeu? De repetir certas palavras, de falar 2 vezes a mesma coisa. Pontos que hoje a gente, com toda a crítica, com todo o discernimento, com todo o tempo do mundo, a gente pode analisar e falar, olha, nessa construção desse parágrafo você poderia retirar essas repetições aqui, você poderia desenvolver melhor aqui, conjugar melhor aqui, tá? Então o Dostoiévski, ouvi dizer, tá, eu não sou leitor de russo, mas ouvi dizer que o Dostoiévski, no original, ele tem essas marcas, que é fruto da vida material do Dostoiévski, que é um cara pobre, que não tinha tempo para revisar a sua escrita, e ele tinha que estar publicando, porque era uma das formas dele ganhar dinheiro, sabe? E a gente tá falando de Dostoiévski, tá entendendo? Que é o meu autor favorito, que é um dos caras mais brilhantes de toda a humanidade, entendeu? Mas ainda assim, eu entendo o que o Olavo tá falando. De fato, tem gente aí no ensino superior que escreve muito mal, que não sabe usar a vírgula, que não sabe o que é um aposto, que não sabe usar ponto e vírgula, tá entendendo? E não que... É porque eu gosto de usar ponto e vírgula, mas isso não quer dizer que todo mundo deva usar ponto e vírgula. O fato é que as pessoas, de fato, não têm conhecimento de normas, assim, de pontuações básicas da língua portuguesa. O que também não é necessariamente um problema, mas, ao mesmo tempo, denuncia também uma falta de uma falta de domínio que pode ser interessante para quem deseja trilhar esse caminho. Sabe um autor que eu gosto de mencionar? O cara que escreveu Lavoura Arcaica, Raduan Nassar. O Raduan Nassar escreve de um jeito, e aí é genial, a forma, e aí eu reconheço que ele foi um cara muito, muito diferenciado, porque o texto do Raduan Nassar parece o texto do meu aluno do ensino médio. Porque não tem vírgula, é tudo corrido, não tem bem parágrafos definidos, é que são livros pequenos também, né, então é tipo, um parágrafo vai uma página inteira, mas porque a diagramação do livro é diferente. Mas, cara, parece que, de fato, você tá lendo um texto de um adolescente, mas é porque a forma como ele escreve, e é genial como ele faz o texto ficar corrido, e como o texto ele vai avançando sem pausa, sem descanso, e a poética dele tá em volta disso, entendeu? Então, sabe, é muito difícil de determinar o que é escrever bem e o que é escrever mal, entende? Você pega o Machado de Assis, pô, cheio de pontuação, cheio de não sei o quê, domínio total e absoluto da língua portuguesa. O Raduan Nassar parece que é outro rolê, parece, de novo, o meu aluno adolescente escrevendo, mas é a forma como ele escreve, que gerou uma identidade única, que faz ele ser quem ele é, entende? Então, difícil essa afirmação, sabe? Tem que problematizar, tem que entender muito bem todas essas particularidades, essas nuances. E às vezes até professor de literatura. Então, o que está acontecendo com a língua portuguesa no Brasil é um fenômeno até difícil de explicar, porque para explicar nós temos que usar a própria língua portuguesa. Shakespeare também escrevia mal no seu tempo, porque usava muitas palavras do latim. Então, para a alta intelectualidade inglesa da época, Shakespeare era um coitado. E olha só, né, que bizarro, que hoje parte considerável da língua inglesa vem de Shakespeare. Vem desse inglês meio derivado do latim de Shakespeare. Então... portuguesa, temos que sugerir uma reflexão sobre a língua portuguesa, mas essa reflexão terá que ser feita na própria língua portuguesa. Então, às vezes faltam até os instrumentos elementares para comunicar as coisas. Só para dar um ponto de comparação. Todo esse pessoal aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra também, foi educado ouvindo as suas mães recitarem o que aqui eles chamam de nursery rhymes, que existem como rimas de berçário. Há uma tradição de 3 ou 4 séculos dessas rimas que todo mundo conhece, e que são coisas de altíssima qualidade literária, embora sejam simples, coisas para criança, são de altíssima qualidade. E quando as pessoas entram na escola, elas
começam a ler clássicos já desde o início. Por exemplo, quando o meu filho Pedro e a Leila começaram a estudar aqui, eles de cara já receberam um Shakespeare para ler, imediatamente, né? E no curso de um ano, aqui nos Estados Unidos, leu mais do que tinham lido toda a sua vida no Brasil. Quando você lê o jornalismo americano, você encontra ali centenas e centenas de escritores da mais alta qualidade, com um vocabulário imenso, riquíssimo, uma expressividade fantástica. Então, isso tudo já está, vamos dizer, no ambiente social. E as pessoas absorvem isso, vamos dizer, passivamente, sem esforço algum. Então, sem essa etapa inicial, de absorção passiva do legado literário, ninguém pode dar o primeiro passo. Isso quer dizer, para você começar a absorver uma tradição literária, precisa que a tradição exista, em primeiro lugar, e que ela esteja viva de algum modo. E que... Mas aí também tem, assim, é claro que esses países são países imperialistas que extraíram riqueza de países subdesenvolvidos, portanto, tem mais condições de botar um filho numa escola tempo integral, de preceptores, que são professores particulares, cursinho disso, cursinho daquilo, tempo literalmente só apenas para estudar, uma família mais estruturada, porque a pobreza é um dos aspectos mais importantes para crises familiares, para brigas familiares, para violência familiar, tá entendendo? Cara, a pobreza é um assunto muito sério. E, portanto, aqui no Brasil a gente não tem essas regalias que esses povos dominadores eles têm, né? E aí é óbvio que também tem um outro aspecto dessa fala do Olavo que a gente tem que problematizar. Cara, uma criança não sei, ele não entendi muito bem qual a faixa etária, mas uma criança de 14 anos, de 10 anos, de 16 anos vai ler Shakespeare. O que ele está extraindo de Shakespeare? Por exemplo, de diálogos, de peças como Hamlet. Cara, Hamlet é uma peça que demonstra um personagem fruto da orfandade. O cara que perdeu o pai, que tem monólogos muito longos, que são monólogos solitários, entendeu? Que demonstram uma angústia sem fim do personagem, uma melancolia sem fim, porque ele perdeu o pai. E porque ele descobriu o que aconteceu com o pai dele, e o pai dele veio enquanto um espectro, um fantasma, pedir vingança. Beleza, a criança pode ler Hamlet e decorar que Harold Bloom disse que é o primeiro anti-herói moderno, porque você espera que Shakespeare que Hamlet haja e Hamlet não faz nada, e no final é uma tragédia, que todo mundo morre. Mas, sabe, o que uma criança de 16 anos consegue entender desse aspecto todo? Então eu acho que também é discutível isso daí. Você pode estudar e decorar, ou você pode estudar e entender. Eu defendo a tese, que é uma tese defendida já pelos gregos da antiguidade, e eu tô falando lá, Platão, esse povo aí, de que filosofia não deveria ser ensinado nas escolas para crianças, assim, em formação. Você ensina outras coisas, você ensina as artes, você ensina ginástica, né, a questão dos esportes, e algumas noções de princípios éticos que vão moldar o caráter desse indivíduo, para depois ele entrar nas discussões metafísicas, nas discussões mais complexas da realidade. Porque senão você não entende, tá entendendo? Você decora e não sente, você não tem profundidade sobre o que está sendo tratado. Então a gente também tem que debater isso, tá? Mas é óbvio que as condições materiais determinam muito. As condições materiais possibilitam que o jovem, né, tenha esse avanço gradual, na medida em que ele pode sentar e ler, sentar e debater com um preceptor que está ali, pegando na mão dele e olha, é isso aqui, é dessa forma, é da outra forma, e debatendo com os colegas, entendeu? Eu acho que tudo isso tem que ser colocado nessas afirmações. Falando de se transmita, esteja embutida na fala cotidiana, no jornalismo, etc, etc. Por exemplo, você lendo aqui os artigos do comentarista de imprensa, eles estão cheios de alusões literárias. Não é citações literárias, são alusões. Eles são frases célebres ou versos que o sujeito coloca ali embutido na frase dele, sem menção de autor, não é uma citação. Ele está dissolvida no meio do artigo, e que todo mundo reconhece, portanto sabe apreciar o peso, o valor daquela alusão, que naturalmente é usado para enriquecer aquilo que o autor quer dizer. Então isso quer dizer que mesmo que você não tenha nenhum interesse literário pessoal, e você não tenha nenhuma leitura, você não tenha lido nenhum grande livro da literatura, você está no meio onde esse legado chega a você, e você se beneficia dele por mera absorção passiva. Sem a absorção passiva, a leitura se torna muitíssimo difícil. Então, esse ambiente carregado de alusões literárias, esse ambiente que é moldado em grande parte pela tradição literária, isso desapareceu do Brasil nos últimos 50 anos.
Quer dizer, qualquer alusão literária que você faça, ninguém sabe do que você está falando. Né? Eu testei muitas vezes isso, né? Quando eu fiz o prefácio do livro Imbecil Coletivo, o último parágrafo do Imbecil Coletivo é todo feito de alusões. Quer dizer, eu misturei ali várias frases célebres de obra da literatura brasileira e portuguesa e ninguém reconhecia. Ninguém sabia do que eu estava falando. Quer dizer, achar que eu estava escrevendo daquele jeito. Então, se você faz uma alusão... Porque para reconhecer você tem que ter tido leitura. Pra você ter tido leitura, você tem que ter tido tempo. Você tem que ter tido condições materiais para ter esse tempo para poder ler. E mais importante, você também precisa de uma capacidade de memorização, porque muitos livros que eu li eu esqueci já. E muitos livros eu decorei, eu lembro. Muitas citações, eu gosto de fazer citações, mas nem sempre eu consigo decorar as citações da maneira exata. Cara, eu tenho muita inveja. Um dia eu gostaria de ser assim, um dia eu quero ser assim. Aquela pessoa que manda citações assim, citações exatas, sabe? Eu tenho dificuldade. Às vezes sai, às vezes não sai. Só que para você chegar nesse ponto, você tem que ter uma capacidade de memorização. E isso tem a ver também com o processo de ensino-aprendizagem, de estímulos que você recebeu lá na infância, na juventude, entendeu? Do que foi estimulado, do que você treinou. Isso tem a ver com a realidade familiar, novamente. Enfim. Então, às vezes você lê um livro e a citação que o Olavo está falando que ele colocou no pós-fácil, prefácio dele, não sei, estava nesse livro, mas eu não peguei. Eu li na hora, mas esqueci. Isso acontece. Porque também tem a ver com o que é o seu cotidiano, o nervosismo do cotidiano. Se você tem muitos problemas para resolver, você tende a focar nesses problemas e esquece o que é supérfluo. Nosso cérebro é limitado. Nosso cérebro não é igual o chat GPT, que decora tudo e te dá a citação pronta. A gente não funciona assim. A gente tem que estar sempre revisitando, reforçando, tá? Então, evidentemente, aquilo que você está dizendo adquire, além do significado imediato que você está transmitindo, adquire uma ressonância. Quer dizer, aquilo se insere dentro da história. É isso? E então, quer dizer, você está articulando, de algum modo, a situação presente da qual você fala com algum precedente histórico. Ilustre, por assim dizer. Uma coisa que me impressionou muito, por exemplo, foi quando vocês procurarem no próprio livro Imbecil Coletivo. E no próprio Imbecil Coletivo fala de uma fase onde as coisas não estavam tão ruins como agora. Né? E ali, um dos capítulos chama-se Galo de Bigodes, onde eu comento um livro do Fernando Jorge sobre o Paulo Francis. O Fernando Jorge é um escritor, tem alguma prática, e eu notei que ele não sabia distinguir entre uma alusão e um plágio. Quer dizer, ele raciocinava como se fosse assim. Toda vez que você diz ser ou não ser, eis a questão, você tem que botar a nota de rodapé dizendo Shakespeare, Hamlet, de edição tal, etc. Assim não vira plágio. E eu falei, mas é incrível, né? É um sujeito aqui. Eu acho que parou aqui a nossa transmissão. Não estou recebendo a imagem lá do Instituto Olavo de Carvalho. Não sei o que aconteceu. Bom, então, o Fernando Jorge é um sujeito que tinha pretensão literária, eu não sei se ele era candidato ou membro da Academia Paulista de Letras. Né? E eu disse para mim, o que está acontecendo? Como é que um escritor profissional já não sabe mais a diferença? Ele não sabe mais o que é uma alusão, como é possível? Daí, a partir daí as coisas foram piorando. De modo que o abismo entre o pensamento pessoal... Eu não entendi muito bem o que o Olavo está querendo dizer aí. Porque, às vezes, e o próprio Olavo não sabe, pode ter sido uma intencionalidade desse escritor de toda vez que ele coloca lá uma citação de um autor, ele se preocupar em colocar referência. O que eu acho até legal. Porque quem está lendo consegue sacar as referências do escritor e, portanto, fica didático, entendeu? Eu acho que é possível o escritor ter essa preocupação em deixar didático, em deixar todo o esquema completo, um mapa de onde ele tirou as ideias, de onde ele tirou as citações. Então, assim, às vezes foi uma opção desse autor fazer desse jeito, que o Olavo não entendeu e agora ele está falando que o cara não sabe distinguir o que é uma citação e uma menção. Esqueci a palavra que ele usou exatamente. Uma alusão, né? Mas, então, assim, não sei. O que você quis dizer, Olavo? Eu não acho que o cara está errado necessariamente por isso. Eu não acho que ele deva necessariamente deixar o livro ali, tipo, se vire. Ele pode fazer isso, pode, mas ele pode também referenciar. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Sua fala, pessoal, sobretudo a fala interior. E o legado literário foi se tornando Deixa eu ver. Bom, não sei se o pessoal do Instituto vai tirar a nossa imagem, mas pode ser que eles tenham recebido, só nós não estamos dando feedback aqui.
Então, isso quer dizer que o estudante do nosso curso, ele se vê obrigado a como você caminhar no ar. Isso não tem aquele terreno, aquele fundo, né, de cultura comum, a partir do qual você lançar uma ponte pessoal, uma tradição literária e começar a incorporá-la como um legado pessoal seu. Então tudo fica enormemente difícil. Isso também quer dizer que a própria leitura que nós fizemos de textos filosóficos, ela sai lesada por isso, porque se você não pega, vamos dizer, o valor propriamente literário dos textos, você não pega nada. Mesmo que os textos estejam escritos em linguagem puramente técnica e filosófica, você não pode esquecer que o próprio discurso dialético, que é o normal na filosofia, usual na filosofia, ele se assenta num fundo retórico de discussões comuns, discussões públicas, tá certo? E engraçado o Olavo falando isso, porque ele mesmo já distorceu, eu já vi ele distorcendo muito conceito, eu já vi ele falando muita merda sobre Kant. Os caras da esquerda, então, obviamente, ou ele não leu, ou ele não entendeu porra nenhuma, e aí ele tá falando que a nossa leitura sobre textos filosóficos fica defeituosa, né, fica desfalcada. Pois é, eu acho que ele tá falando dele mesmo. Tá? De novo, no início do vídeo eu disse que eu tento dar voz para tentar, pô, vai que o cara acertou. O Olavo, para algumas coisas muito específicas até dá para ouvir. Até dá para ouvir, mas assim, a grande parte, e principalmente quando ele dá a opinião dele, é sofrível, cara. Desligado desse fundo, ele se torna apenas uma forma vazia, como se fosse um raciocínio matemático, né? Sem conteúdo, uma forma lógica, uma estrutura lógica, mas sem a riqueza de conteúdo que ele tinha para os seus autores e leitores originais. Quer dizer, mesmo quando você lê um autor como Santo Tomás de Aquino, que aparentemente é o menos literário dos escritores, ou o mais técnico, usando todo um vocabulário profissional, para um público profissional, que está falando, mesmo ali, se você não pega o peso literário da coisa, o peso da linguagem, a força da linguagem, você realmente não está entendendo. Você está entendendo apenas o esquema, mas não as coisas que ele está falando. Né? Então, vamos dizer, esta ponte entre o escrito e o objeto, esta ponte é dada pela linguagem comum, quer dizer, pelos elementos literários que estão incorporados na cultura comum. Quer dizer, uma série de evocações, de recordações, de sentimentos que estão ali embutidos e que voltam, vamos dizer, automaticamente quando da leitura. Como é que aconteceu isso? Como é que nós chegamos a esse estado de coisas? Você deve ter lido, alguns já leram, um artigo que eu escrevi sobre o título de geração predatória. E eu acho que alguns aqui já leram. Mas talvez a maioria dos alunos não tenha lido. Né? Será que ele tem condição de imprimir esse artigo para eu ler agora e comentar? Tem. Então nós vamos imprimir aqui e comentar. Mas ali eu estava explicando que quando a gente observa discussões públicas no Brasil, sobretudo através dos jornais, mas também através de teses universitárias, de entrevistas, etc., nós observamos que hoje em dia existe uma quase impossibilidade no Brasil de alguém tratar de um assunto, de qualquer assunto, de uma maneira eficiente. Né? O Olavo de Carvalho, inclusive, é um dos que possui muita ineficiência para tratar de assuntos. Enfim, pessoal, eu vou ficar por aqui, senão o react vai ficar muito longo e esse vídeo ele tá todo meio cortado, tá todo meio travando. De qualquer forma, eu achei que nesses minutos aí que a gente tava reagindo, deu uns 12, eu acho, ele não explicou muito bem por que o brasileiro odeia a literatura. Eu acho que ele falou e disse pouco e não tocou nos pontos mais importantes dessa discussão que eu acho que eu acabei contribuindo aqui. E caso você tenha gostado dos meus comentários, você pode deixar ali a sua opinião. Se você não gostou, você pode deixar a sua opinião também. Gosto dessas divergências. Não gosto de pregar para convertido. Eu gosto de falar com quem pensa diferente de mim. Gosto de incomodar quem pensa diferente. E eu acho que se trata disso o jogo, né? A discussão. E bem, se você vê valor no que a gente está fazendo, você pode apoiar o canal com o Pix aqui em cima. Você pode comprar os cursos no QR Code. E quero agradecer quem já está contribuindo, tá? O apoio de vocês é muito importante porque o canal é novo e a gente precisa ganhar cada vez mais forma, cada vez mais conteúdo, cada vez mais ritmo. Enfim, um abraço e até a próxima.